Calorias importam para a definição corporal? Algumas pessoas te dizem que sim, outras que não. E se tu não sabe em quem acreditar, no vídeo de hoje eu vou te mostrar que tu pode até não contar calorias para emagrecer, mas as calorias sempre contam. Antigamente, só se falava em calorias quando uma pessoa queria perder peso. Antes de existir a internet, eu lembro que tinha umas tabelas com as calorias de vários alimentos e tal. Eu não lembro bem se vinha nessas revistas fitness ou femininas ou alguma coisa assim. Eu não sou tão velho assim também para lembrar muito bem disso. Na verdade, eu era criança ou adolescente na época e nem me importava com isso. Mas, na época, as calorias pareciam ser tudo que importava. Avançando alguns anos, hoje em dia, já não é bem assim. E cada vez mais, a mensagem que vem sendo repassada para o público leigo é de que as calorias não importam e que tu não precisa contar calorias para perder peso. É só evitar os carboidratos para não ter picos de insulina. É só comer comida de verdade. É só comer até a saciedade. É só não comer açúcar. É só diminuir a gordura saturada. É só parar de comer carne e virar vegetariano. É só comer unicamente carne. É só fazer jejum intermitente e pronto. Isso seria o suficiente para tu emagrecer. Embora várias dessas coisas aí realmente possam até funcionar para algumas pessoas para emagrecer, eu vou dar uma de estraga prazer aqui e te contar que, independente da estratégia que tu adote, a perda de peso ainda vai depender do conteúdo energético da tua dieta como um todo. Agora, tu reparou que eu falei aqui em conteúdo energético, em energia, né? E não em calorias. E o que é energia? Bom, o conceito da física para energia é que energia é a capacidade de produzir trabalho, ação ou movimento. É um conceito meio abstrato, eu sei. Mas isso é porque energia é uma coisa meio abstrata mesmo. A gente não enxerga a energia. Por exemplo, tu não enxerga a energia cinética, mas tu vê um objeto se mover. A gente não enxerga a energia térmica, mas a gente sente o calor ou a temperatura de alguma coisa. A gente também escuta a energia sonora, mas só em certas frequências. E a gente também não enxerga a energia eletromagnética da luz, só o reflexo dela nos objetos. E só em frequências que ficam entre o vermelho e o violeta ainda. E sabe o que são as calorias? As calorias são basicamente energia. Na verdade, calorias são uma unidade de medida de calor. E o calor é uma forma de transferência de energia térmica. Tipo, quando a gente coloca uma pedra de gelo na água a temperatura ambiente, a água e o gelo vão trocar calor até eventualmente eles chegarem à mesma temperatura. Claro que gelo é água, né? Então ele vai derreter e se misturar com a água no meio desse processo. Mas se tu colocasse, por exemplo, um pedaço de ferro quente num copo da água fria, o ferro e a água iam chegar numa temperatura média pela troca de calor e os dois iam continuar existindo ali dentro. Então, calorias não são uma coisa palpável, uma substância, um ser vivo. Elas não têm uma forma. Tu não consegue ver uma caloria no microscópio, por exemplo. Da mesma forma que tu também não consegue ver um grau Celsius, ou um quilômetro por hora, ou um quilo. Eles são unidades de medida de temperatura, de velocidade ou de peso. Então, como que a gente sabe o que é uma caloria? O conceito de caloria é que uma caloria é a quantidade necessária de energia na forma de calor para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Ou seja, para aquecer 1 grama de água de 15 para 16 graus, por exemplo. Só que quando a gente fala nas calorias que existem nos alimentos, ou nas calorias que a gente gasta, na verdade a gente está falando em quilocalorias, que são equivalentes a 1000 calorias. Então, para simplificar nossa comunicação aqui, sempre que a gente falar em calorias, a gente vai considerar isso como um apelido para quilocalorias, tá? Que é a quantidade de energia necessária para aquecer 1000 gramas, 1 quilo de água em 1 grau Celsius. Tá, Arthur, mas que diabos aquecer água tem a ver com emagrecer? Pera aí que tu já vai entender. Acho que a maioria das pessoas que diz que as calorias não importam, não entende muito bem de física e provavelmente desconhece a história também. Então deixa eu te contar uma historinha. No século XVIII, lá por 1780, dois cientistas franceses, um químico e um matemático, de nomes Antoine Lavoisier e Pierre Laplace, criaram um negócio que eles chamaram de calorímetro, que ajudou a aumentar bastante a compreensão sobre o estudo do calor naquela época. Um dos experimentos deles foi colocar um porquinho da Índia dentro desse calorímetro por 15 horas. É um urso da Índia! Não, é um rato da Índia, imbecil! E eles viram que a quantidade de água produzida pelo derretimento do gelo era diretamente proporcional à quantidade de calor produzida pelo bichinho lá dentro. Ou seja, o calor que ele produzia lá dentro derretia o gelo fora, ou seja, aquecia a água, e isso era captado pelo calorímetro. Depois disso, outros cientistas conseguiram mostrar que se tu detectar todo o calor que um animal produz com um calorímetro desses, tu consegue medir precisamente o gasto energético desse animal, ou seja, o metabolismo dele. Mais de um século mais tarde, Wilbur Atwater e Edward Rosa construíram o primeiro calorímetro humano. Esse calorímetro conseguia medir tanto as trocas gasosas da respiração de uma pessoa,
quanto o calor que ela produzia lá dentro. E eles viram que os dois eram precisamente correlacionados. Ou seja, eles descobriram que o gasto energético de um ser humano podia ser medido tanto pela calorimetria direta, vendo quanto calor ele libera, quanto estimado pela calorimetria indireta, medindo a diferença na quantidade de oxigênio e gás carbônico entre o ar expirado e inspirado por uma pessoa, o que permite detectar a quantidade de oxigênio consumida e dióxido de carbono produzido. Isso porque praticamente todos os processos metabólicos que acontecem num organismo vivo, inclusive no nosso, dependem de ATP, uma molécula de alta energia que não pode ser armazenada no nosso corpo e precisa ser produzida pelas nossas células num processo chamado respiração celular, que acontece nas mitocôndrias e usa substratos que vêm da comida que a gente come, mais oxigênio para isso. Eu já falei um pouco sobre isso lá na live sobre metabolismo lento, se quiser vai lá dar uma olhada para conferir. Essas reações também acabam liberando calor e alguns subprodutos como gás carbônico e água. Como a gente pode ver na figura aqui do lado, a calorimetria indireta mede essa diferença nas trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico, e a calorimetria direta mede diretamente o calor. Mas o que é realmente importante nisso tudo é que, com o desenvolvimento desses calorímetros e dos vários experimentos feitos neles ao longo dos últimos 2 séculos, a ciência conseguiu comprovar de uma forma bem convincente que a lei da conservação de energia, uma lei da física descoberta lá no século XVIII, também se aplica a seres humanos vivos. A lei da conservação de energia, também associada à primeira lei da termodinâmica, diz que num sistema isolado, a energia não pode ser criada nem destruída, só transformada ou transferida de uma forma para outra. E no sistema organismo humano, essa energia é convertida de uma forma para outra o tempo todo. Por exemplo, a comida que a gente come possui energia química nas ligações das macromoléculas dela. Nosso corpo consegue quebrar essas ligações e metabolizar a energia delas para transformar ela em ATP, ou guardar essa energia na forma de glicogênio ou triglicerídeos, por exemplo. Quando a gente faz qualquer tipo de atividade física, essa energia química do ATP é convertida em energia mecânica para contrair nossos músculos e gerar movimento. E isso também libera calor. Se tu fica exposto ao frio, por exemplo, acontece a mesma coisa quando tu começa a tremer, que é uma forma de teu corpo produzir calor e tentar aumentar a temperatura dele. Tá, eu sei que nosso organismo não é um sistema isolado, mas em relação ao universo à nossa volta, para a física ele se comporta sim como um sistema fechado. Isso significa que a energia e a matéria não podem simplesmente desaparecer ou então surgir como mágica. Elas têm que ser transformadas ou transferidas, convertidas de uma forma para outra, seja dentro ou fora do nosso corpo. Eu tenho certeza que vocês conhecem melhor isso por uma outra frase mais famosa, que é do Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A lei da conservação das massas. Ela é basicamente uma outra versão da primeira lei da termodinâmica. E massa e energia são intimamente ligadas. E voltando ao ponto de aquecer água de novo, como eu já falei, os alimentos têm energia porque as ligações entre as moléculas deles armazenam energia química. E sabe como é que os cientistas fazem para saber quantas calorias tem em um alimento? Eles queimam esse alimento dentro de um outro tipo de calorímetro. Essa queima acaba aquecendo uma quantidade conhecida de água e eles veem enquanto aumentou a temperatura daquela água. Eles literalmente queimam as calorias do alimento para descobrir quantas são. Isso tudo nos leva ao nosso conceito mais importante do vídeo de hoje, que é o conceito de balanço energético. Recapitulando a primeira lei da termodinâmica, mas em outras palavras, o equilíbrio em um sistema é quando toda a energia entrando no sistema é igual a toda a energia saindo do sistema, mais o eventual armazenamento de energia dentro do sistema. No nosso corpo, a energia entrando no sistema é a ingestão energética, comida. A energia saindo do sistema é o gasto energético, basicamente nosso metabolismo e atividade física. E o armazenamento de energia, normalmente, é a gordura corporal, glicogênio e proteínas. Então, o balanço energético diz que se a quantidade de energia que entra no nosso organismo for igual à quantidade de energia que sai do nosso organismo, nós vamos manter nossa massa, nosso peso corporal, porque a energia total do nosso sistema vai permanecer a mesma e não vai ter armazenamento de energia. Ou seja, quando nossa ingestão calórica por meio da alimentação é igual ao nosso gasto calórico pelo nosso metabolismo como um todo, a gente pode dizer que a gente está em equilíbrio energético e a gente tende a manter o peso constante. E isso já foi visto em um monte de estudos feitos em câmaras metabólicas, inclusive, que é um método de calorimetria indireta, onde cientistas conseguem monitorar o gasto energético das pessoas 24 horas por dia, durante vários dias ou até por semanas. Como, por exemplo, nesse estudo aqui de Rosenbaum e Liebel, em que os pesquisadores conseguiram manter as pessoas num peso constante ao longo de pelo menos 14 dias, com uma variação menor do que 10 gramas nesse tempo. Agora, se nossa ingestão calórica for maior do que o gasto calórico,
que a gente costuma chamar de um superávit calórico, nosso corpo vai ser obrigado a armazenar essa energia de alguma forma, e a gente tende a ganhar peso, principalmente na forma de gordura, mas em forma de massa magra também. E isso também já foi mostrado em mais de 100 estudos, tanto em câmaras metabólicas quanto no mundo real, onde as pessoas comeram até o dobro ou mais das necessidades diárias delas e ganharam peso consistentemente com isso, incluindo o curioso caso do sujeito que dizia que podia comer o quanto quisesse e não ganhar peso, mas quando eles colocaram ele numa dieta de 5.000 calorias por dia, por 2 semanas, ele ganhou 4,5 kg. Uma meta-análise recente, que é uma análise estatística de um conjunto de vários estudos, publicada agora em 2020, viu que a relação entre o peso ganho e a quantidade de calorias ingeridas é praticamente linear, com uma correlação de cerca de 87%. E, calculando a quantidade de energia, de calorias armazenadas no corpo dessas pessoas durante o ganho de peso, em relação à quantidade de calorias que elas comeram, essa relação foi de 88%. E por último, se nosso consumo calórico for menor do que o nosso gasto calórico, o que a gente costuma chamar de um déficit calórico, nosso corpo vai ter que tirar essa energia extra que a gente está gastando de algum lugar. E normalmente ela sai dos nossos estoques de gordura ou da nossa massa magra. E a gente tende a perder peso. E mais uma vez, isso já foi mostrado provavelmente, sei lá, em milhares de estudos, incluindo esse estudo aqui, onde os pesquisadores deram 800 calorias por dia de comida, com certeza um déficit calórico, para 24 mulheres com sobrepeso e todas perderam pelo menos 10 quilos em mais ou menos 12 semanas. Ou esse outro, onde eles colocaram um grupo para perder peso rápido, comendo 500 calorias por dia as mulheres e 660 calorias por dia os homens, e outro grupo para perder peso um pouco mais devagar, onde as mulheres comiam 1.200 calorias e os homens 1.500 calorias por dia. E no fim do estudo, os dois grupos perderam praticamente os mesmos 9 quilos, mas um grupo levou 4 semanas para isso, enquanto o outro levou o dobro do tempo, 8 semanas. Essa variação no peso, dependente do balanço calórico, já foi mostrada inclusive em estudos que colocaram as mesmas pessoas para ingerir um superávit e um déficit calórico no mesmo estudo. Que nem esse estudo de Libel e colegas, onde os participantes ganharam 10% do peso comendo um superávit calórico por 4 a 10 semanas e depois perderam 10% do peso comendo um déficit calórico de 800 calorias por dia durante 4 a 14 semanas. Isso alternando com períodos de manutenção ainda. Resumindo, isso tudo significa que em condições normais, o balanço calórico é o que realmente determina o que vai acontecer com o nosso peso corporal no longo prazo. Se tu estiver em equilíbrio, ingerindo as calorias necessárias para manutenção, teu peso vai se manter constante. Mas, se estiver em déficit calórico, ingerindo menos calorias do que o necessário para manutenção, teu peso vai diminuir. E se tu estiver em superávit calórico, comendo mais calorias do que o necessário para manutenção, teu peso vai aumentar. E como essa mudança de peso é baseada principalmente na quantidade de energia, ou seja, de calorias ingeridas versus calorias gastas, não tem como dizer que as calorias não importam, muito menos que elas não importam para emagrecer. Eu te mostrei aqui hoje que, tanto do ponto de vista histórico, quanto da física, quanto empírico, que as calorias realmente importam para determinar a variação do peso corporal. Tá bom, eu já tô vendo alguém falar nos comentários: mas eu não contei calorias e emagreci. E eu sei que isso é possível, não é disso que eu tô falando. As calorias vão continuar sendo importantes, quer tu conte elas ou não. Vamos olhar isso por uma outra perspectiva para facilitar. Dizer que tu emagreceu sem contar calorias, logo comer menos calorias do que gasta, não é importante para emagrecer, é a mesma coisa que tu querer dizer: eu economizei dinheiro sem fazer um orçamento pessoal, logo as pessoas não precisam gastar menos do que ganham para guardar dinheiro. Viu? Com dinheiro fica muito mais fácil de entender, né? Ninguém acreditaria nisso. A gente não pode confundir uma ferramenta, que é fazer um orçamento ou contar calorias, com um processo fisiológico, que é perder peso. Tu não precisa fazer uma planilha de orçamento pessoal para poupar dinheiro, mas saber quanto tu ganha e com o que tu gasta e quanto deveria sobrar depois disso, com certeza pode te ajudar a economizar. Da mesma forma, tu não precisa contar calorias para emagrecer, mas saber quanto tu pode comer sem engordar e monitorar quanto tu come para não alcançar essa quantidade, certamente pode te ajudar a perder peso. Mas isso é só uma ferramenta, e a gente já sabe que isso não é 100% preciso e que nosso corpo não se comporta como uma fórmula matemática. Nosso metabolismo se adapta tanto a um déficit quanto a um superávit calórico. Mas isso já está sendo contado na parte das calorias gastas do modelo do balanço energético. Então, se tu acreditava que as calorias não importavam e que tudo que tu tinha que fazer para emagrecer era só diminuir a insulina ou reduzir o consumo de produtos químicos
E principalmente, se tu não vinha conseguindo perder peso com essa abordagem, talvez seja a hora de tu começar a prestar atenção nas calorias e dar um jeito de conseguir alcançar um déficit calórico com a tua dieta. Claro que coisas como o tipo do déficit calórico e a distribuição de macronutrientes da dieta, e se tu faz exercício ou não, podem alterar o quanto a perda de massa magra ou de gordura vai contribuir nessa perda de peso. Mas vamos deixar para falar disso num próximo vídeo, onde a gente vai falar especificamente sobre o balanço energético. E por hoje era isso. Se tu gostou desse conteúdo, curte aqui embaixo e compartilha com quem tu acha que pode se interessar por essa informação também. Já aproveita para seguir esse canal e visitar nossos perfis nas outras redes sociais. Valeu, fiquem bem e até a próxima!